Uma parte, vereadora Ediló. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, minha saudação ao Sindicerve, também através da TV Câmara, das redes sociais, e nós vamos falar também algo que interessa ao Sindicerve e outros sindicatos, mas de imediato a parte, vereador Chico Guerra. Obrigado, vereador. Bem rapidinho, era só para não atrapalhar o raciocínio do vereador Nunes. Só para colocar que o que acontece, às vezes as pessoas boas acabam entrando na onda dos comentários dos fakes. E aí eles vão no embalo e aí se empolgam e cometem o crime, né? E só que aí, depois que cometem o crime, existe o print, né? E aí uma vez o acusado printado, né? Não tem mais como voltar. Então, o gozado é que depois as pessoas tentam excluir o Face, né? Eles tentam excluir. Só que o processo já está aberto e não volta mais atrás. Vai pagar igual. Era só para colocar isso aí. Obrigado. Obrigado, vereador Chico. De imediato, vereador Rafael. Vereadora Ediló, obrigado pela parte. Boa sua manifestação, vereador Renato Nunes. Porque eu acho que todas as pessoas sofrem, né, algum tipo de... não somente políticos, classes, né, de profissões, mas o pior é quando o ódio é alimentado por outro ódio. Só para fazer uma comparação a respeito da manifestação do vereador Chico Guerra, dos áudios que vazaram, enfim, teve uma publicação de um cidadão que compartilhou a fala dele, falando mal deste vereador, mas em cima da minha manifestação, falando mal de mim, ele falou mal de toda a população do Canyon. Só um exemplo que ele escreveu é o seguinte, esse cidadão: rafuagem, vivem no meio do lixo, mas não fazem nada e querem tudo à prefeitura, só não pedem ajuda ao prefeito para fazerem filhos. Ou seja, através de um ódio propagado por uma pessoa pública, aumentou o ódio. Né? Então, também nós temos que cuidar o que a gente fala, porque aqui dentro a gente alimenta o ódio das pessoas lá fora. E muitos ainda querem gastar dinheiro público para patrocinar páginas. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Em primeiro lugar, agradecer ao vereador Kiko. Eu também estou bastante endividado com o vereador Kiko, a exemplo do vereador Renato Oliveira com o vereador Felipe, mas eu devo para todo mundo. E não tenho para receber de ninguém. Mas tudo bem. Mas o assunto que nos traz hoje à tribuna, ele é bastante preocupante. Primeiro dizer ao vereador Renato Nunes que lá no início nós reclamávamos dos fake e parecia que a gente estava inventando, mas Vossa Excelência está comprovando aquilo que lá no começo do ano passado nós denunciávamos, ao ponto de um dia que fizemos uma crítica aqui pertinente, em 1h30 levamos 66 mil e alguma coisa de compartilhamento. Isso não existe. Não tem 66 mil caxienses aí com tempo para ficar acompanhando um humilde vereador. Então, é um programa que é contratado através do computador e é muito utilizado de forma sorrateira nas campanhas eleitorais e nós temos que estar atentos a isso aí. E agora também estão utilizando essas redes sociais para propagar uma desinformação ao eleitor, dizendo que anulando o voto ou votando em branco, 50% anula a eleição, o que é uma mentira. Não anula a eleição. Agora, o eleitor que por sua espontânea vontade ou convicção entender de votar branco nulo, nós temos que respeitar. Agora, não propagar notícias falsas, criar um desserviço, um tumulto na sociedade. Mas em seguida, eu apenas, vereador Edson, eu quero, antes de perder o raciocínio aqui, dizer que nós estamos, através da CLPC, fazendo uma convocação em caráter de urgência à presidente da CODECA para que ela venha a esta casa para ser ouvida pelos vereadores o que está acontecendo. Porque os rumores são os piores possíveis em relação à CODECA. E nós estamos denunciando isso há bastante tempo. Eu entendo que a presidente Marilda é uma pessoa do bem, é uma pessoa séria, uma pessoa que talvez tenha bons propósitos, mas a sua administração ela está sendo desastrosa por uma série de conjuntura, aonde a gente percebe que outros entes do governo começam a conspirar contra a CODECA.
está em vias de ser destruída uma empresa que é referência, que foi referência em coleta de lixo, que presta, ao longo de tantos anos, um grande serviço à comunidade de Caxias do Sul. Então, a exemplo do que nós alertávamos o Sindiserve ano passado, olha que a coisa está um desmonte geral, um prejuízo ao serviço público, e o Sindiserve não era com eles. Então, assistia. E nós fizemos isso, somos solidários ao Sindiserve, aos servidores. Então, vamos deixar bem claro, não é criticar por criticar, mas é cobrar o sindicato a se dar conta de uma administração que vinha desmontando. Será que tudo estava errado? O que foi construído ao longo dos anos, o que foi construído em Caxias não foi apenas pelos administradores, mas sim pelos servidores junto. Então, não podia estar tudo errado. E é essa a nossa cobrança que fazíamos. E agora, com todo o carinho e respeito ao Sindilimp, com o qual nós sempre tivemos um relacionamento muito respeitoso, com o Henrique, com todos os demais presidentes que por lá passaram, a grande maioria servidores da Codeca, um alerta ao Sindilimp. Hoje o desmonte está na área da construção civil, mas ele vai atingir o Sindilimp. E não se vê um movimento concreto de parte dos sindicatos da Codeca. Nós estamos realmente assustados. Foi terceirizado o britador, está sendo terceirizado, demitidos funcionários. Há um rumor na praça de que vai se extinguir o contrato com o SAMAI. Nós não éramos mais presidente da Codeca, foi no início da administração, se não me engano, do Walter ou do Balardim, não vem ao caso, onde o SAMAI optou por rescindir o contrato de manutenção 24 horas com a Codeca e chamou 10 servidores de carreira. Sabe qual o resultado? Ficaram os 10 servidores no quadro e chamaram, em vez de 20, que era o contrato, 30, e agora está em 40. Sabe o que vai acontecer? A informação que nós temos é que estão chamando 20 encanador. Depois vão chamar 50 ou 60 da Codeca. Só que esses 20 vão ficar no quadro, não é culpa deles que estão sendo chamados. São equívocos administrativos que vão custar muito caro. A questão dos contratos de coleta também, nós denunciamos aqui que há conspiração. Existe um servidor dentro da SEMA, que na nossa época ele era fiscal, hoje ele é da direção da Secretaria do Meio Ambiente, que no pé da letra ele não está errado, mas tem feito sempre uma campanha velada perseguindo a Codeca. Tem que buscar uma forma jurídica, resolver essa pendenga do convênio e não desmontar aquilo que é um patrimônio da comunidade e que ao longo de tantos anos prestou grandes serviços para Caxias do Sul e que hoje nós estamos percebendo um derretimento da estrutura da Codeca. E nós estamos alertando e fazendo essa denúncia. Hoje, dia 13 de junho de 2018, já fizemos isso ano passado, reiteramos. Parece que a gente está aqui pregando no deserto. O que está se fazendo com a Codeca é desmanchar uma estrutura que prestou grandes serviços à sociedade. E o sistema administrativo que está sendo colocado lá na Codeca, por falta de apoio do governo municipal, gerou o maior prejuízo da história de toda a Codeca num ano, que foi o ano passado. Foram 7.300.000 e, ao que se sabe hoje, já deve estar beirando a casa dos 10. Mas não é só o prejuízo contábil, que esse não tem discussão. Números não tem argumento. Para número não cabe discurso bonito. Número é matemática. É ou não é? Se é 7.300.000 revelado no balanço, eu imagino que é maior, porque tem alguns lançamentos de decretos em haver com os quais eu não posso garantir, porque eu sou um técnico em contabilidade relativamente desatualizado, vereador Périco. Eu não estou mais há muito tempo na ativa, mas alguns não praticantes, alguns créditos que foram lançados aí, a menos que tenha mudado a contabilidade pública, eles está sendo forçado um pouco a barra para reduzir o prejuízo. Mas tudo bem, pode ser que tenha mudado a legislação, que não tenha nada de errado, mas os 7.300, esses não se questionam. Esses estão aí. E eu peço na sequência uma declaração de líder, presidente, até para conceder a parte. Declaração de líder da bancada do PTB, sai com a palavra a vereadora Dilode Domênico. Então, o que eu quero reiterar para a sociedade caxiense e chamar
chamar um alerta aos sindicatos envolvidos da Codeca, que tem tido sempre um relacionamento muito respeitoso, porque sindicato não é para concordar com a administração ou discordar. Sindicato é para defender os interesses do servidor e da companhia. Perante a parte, né? Do servidor e da companhia. Então, nós sempre, dentro desta política, nós sempre tivemos um relacionamento muito respeitoso, construtivo, junto com os servidores, junto com o sindicato, com as nossas diferenças, com os nossos pontos de vista diferentes, mas nunca se deixou de lado o respeito e o incentivo ao diálogo. Sempre buscamos, através do diálogo, construir soluções que fossem de interesse, primeiro, da coletividade de Caxias do Sul e, na sequência, dos servidores e da própria companhia. Então, dentro dessa ótica, nós conseguimos grandes resultados durante aquele período. E hoje a gente vê um isolamento, uma administração sem apoio político, e uma companhia que é orgulho dos caxienses caminhando a passos largos para a sua derrocada. E é isso que nós não queremos. Então, eu lhe concedo a parte, vereador Edson, de imediato. Estava aqui, Vossa Excelência me pegou meio de surpresa, estava pensando aqui na sua fala. Mas a desatualização contábil não é uma prerrogativa de Vossa Excelência, também me enquadro nessa. Mas, vereador, uma das coisas que quem já teve a oportunidade de ser secretário de qualquer pasta, nós temos muito cuidado com como se fala, o que se diz, que é o caso que Vossa Excelência está trazendo aí sobre a Codeca, parabenizar pela CLPC, trazer o Executivo, verificar o que está acontecendo, porque os números estão aí, Vossa Excelência é procurado, assim como o vereador Rafael Bueno hoje disse que está acontecendo alguma coisa de errado. Então, essas coisas concomitantes é importante que se faça uma discussão e se esclareça efetivamente o que está acontecendo. Mas eu lhe pedi uma parte para falar um pouquinho do assunto que o vereador Renato Nunes trouxe à tribuna e o vereador Rafael referiu com relação à importância da fala das lideranças. Nesse momento que nós estamos vivendo, não é aqui em Caxias, é no mundo, uma situação de conflito. E nós somos líderes, nós temos que ter noção da extensão da nossa fala em qualquer momento, até porque existem programas, esses dias o vereador Périco me mostrou um programa que, hoje nos celulares, tudo que nós falamos fica gravado por um determinado tempo, é só baixar um aplicativo. O problema não é ficar gravado o que nós falamos, é não editar. E nas redes sociais também, quando a gente emite uma opinião, vereador Flávio Cassina, a rede social ela te dá informação, ela não te dá conhecimento. E quando tu procura algumas pessoas, olha, não é bem assim, as pessoas dizem, pá, mas eu não sabia e tal. Então, quer dizer, às vezes vai no roldão, né? Vai no roldão e a gente há que se entender, só que isso é colocado ali de uma forma em que se fosse expressão da verdade e as pessoas, outras tantas, fazem comentário em cima de uma coisa que às vezes não é verdadeira. Pode ser que seja, às vezes, pode ser que não seja. Então, é mais nesse sentido que nós, como líderes, temos que ter um cuidado muito grande, muito forte, e a coisa, me parece que ela não, nas redes sociais, ela não tem um freio, ela cada vez mais vai com uma força muito grande para frente e a gente não consegue controlar. Eu me considero um neófito nessa área de informática. Eu vou ser muito sincero para vocês, porque talvez da minha geração, quem ali na década de 60, 64, quem conseguiu acompanhar essa evolução tecnológica, hoje são donos dessas empresas, né, vereador Cassino? É uma ferramenta excelente quando bem utilizada, né? Ela nos ajuda, ela nos traz benefícios, mas a gente tem que ter principalmente aqui eu faço um apelo geral às lideranças, de qualquer instituição, em qualquer nível, que a rede social ela é um complicador. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Edson. Quando não bem utilizada, né? Tá bem. Obrigado, vereador Edson. Lhe concedo de imediato, vereador Felipe, sua parte. Vereador Adiló, essa questão das redes sociais, a gente tem tema aí para um belo debate. Eu sofri muito ano passado na presidência, né, sendo atacado e muitas vezes de forma injusta, em virtude do trabalho que a presidência te obriga a fazer em algumas situações. Mas eu vou deixar isso para um outro momento.
Com relação à Codeca, essa preocupação do senhor ela é evidente e ninguém mais nessa casa tem conhecimento de como funciona a Codeca e de o quanto é difícil pegar a companhia na situação que o senhor e o Zequim pegaram lá em 2005. Do quanto foi feito para recuperar e tornar a Codeca viável novamente para beneficiar e trabalhar Caxias do Sul da forma como a Codeca trabalhou e acabou virando exemplo mundial com relação à containerização e outras situações. O governo tem várias possibilidades de auxiliar a Codeca, né? De manter a Codeca pública, de manter a Codeca prestando um serviço de excelência para o município. Eu me lembro que quando nós éramos secretários de Esporte e Lazer de 2009 a 2011, nós fizemos várias reuniões com o senhor e com o Zequim naquele momento, onde nós tínhamos uma dificuldade na Secretaria de Esporte, que era a manutenção das áreas de lazer, e nós fizemos um convênio com a Codeca, onde nós contratamos, se eu não me engano, 20 servidores naquele momento, que eles faziam toda essa limpeza dessas áreas e, com certeza, foi dado uma outra visão nas áreas públicas de Caxias depois daquele convênio feito. Então, era um convênio do município com a Codeca, que auxiliava, obviamente, a Codeca, mas principalmente a comunidade de Caxias do Sul. E aquilo rendeu para as comunidades segurança, né, bem-estar, momentos de lazer, diversas situações acabaram acontecendo em virtude desse tipo de contrato e convênio, e nem vamos citar aqui participação da Codeca na Festa da Uva, em grandes eventos esportivos, no recolhimento do lixo, enfim, nós poderíamos ficar aqui horas falando a importância da Codeca. Então, me preocupa e acho prudente essa convocação, vereador Adiló, para que a gente possa precaver a cidade de perder a Codeca ou deixar que ela seja especulada por alguém ou algum investidor aí, que a gente sabe que a cadeia do lixo ela é controlada por muitos poucos municípios e do tamanho de Caxias do Sul, só Caxias no Brasil, nos dias de hoje. Muito obrigado. Quando da campanha do atual prefeito, havia rumores de que integrantes do partido apoiador ao atual prefeito tinham muita amizade com o pessoal de aterro sanitário no país e também com a área de transporte. Eram rumores. Como tem no meu partido hoje, que não dá para negar, eles têm uma queda por Correio e Ministério do Trabalho lá em Brasília, que é coisa impressionante. Então não vamos tapar o sol com a peneira. Agora, o que me preocupa é nós perder a prerrogativa de ser a última cidade de médio porte que não se entregou para a máfia do lixo, é Caxias. É a última do Brasil, o senhor e a senhora que está nos assistindo, e nós podemos ter amanhã ou depois aqui dentro de Caxias a máfia do lixo, como tem na maioria dos municípios desse país, na maioria dos grandes municípios. Hoje a gente é visível a decadência da Codeca. Eu caminhei essa semana, os dias de vento forte, aí os contêineres verdes, a grande maioria estão sem amortecedor nas tampas, batendo com o vento. Então, a manutenção, o cuidado, há um enfraquecimento generalizado da administração da Codeca. E é isso que nós, com a convocação, queremos aqui dar oportunidade para a presidência da Codeca vir aqui explicar e os vereadores também fazer os seus questionamentos. Seu à parte, vereador Edi Carlos. Obrigado, vereador Adiló. Quero dizer que farei o possível para estar aqui nesse dia e acho justo isso aí. Eu ainda no dia de ontem falei que um grande problema que nós temos é a falta de gente. Eu estive visitando a presidente já no início do mandato dela lá na Codeca e eu vi que ela é uma pessoa que quer ajudar Caxias, mas está faltando gente. Quero só dar um pequeno exemplo. Primeiro, quer dizer, concordo com tudo que o senhor falou a respeito da falta dos amortecedores aí nesses containers, que é o maior barulho, o maior problema que nós estamos enfrentando aí nos locais onde tem. Mas quero dar só um pequeno exemplo. Por exemplo, lá numa rua, lá num bairro, a pessoa me disse para mim que quer instalar um container, aqueles que é transportado por caminhões, né, que vão lá, colocam, por retiro. O que acontece? Para nós fazer um pedido desse, hoje tem um link ali na Codeca, tu pode entrar no link da Codeca e diz lá, container. Mas neste caso específico que eu estou falando, o bom seria um representante da Codeca ir junto com nós lá dizer, olha, não sei se o melhor é ali, ou se é ali, ou se é lá, para nós poder apresentar isso aí para a comunidade, para as pessoas que nos solicitam. Mas infelizmente lá na Codeca não tem mais gente. Não tem, foi retirado, todos os CCs que nós tínhamos foi retirado. Antigamente esse trabalho, na sua época e nas outras épocas, quem fazia isso era algum CC.
algum cargo de confiança, que não necessariamente precisa ser CC. Pode ser um concursado, um funcionário que faça trabalho, mas não temos, isso o senhor falou. O problema que eu acho, vereador, é a falta de gente para trabalhar na secretaria, falta de gente para poder dar retorno para nós e dar retorno para a população. Obrigado. Obrigado, vereador Edi Carlos. Já encerro, senhor presidente. Então, a oportunidade, nós não temos nada contra a Marilda, achamos ela uma pessoa esforçada e séria, mas sem o apoio político. É uma verdadeira orquestra hoje contra a Codeca. Então, é isso que nós queremos entender e vamos dar oportunidade para ela vir aqui explicar. Obrigado, senhor presidente.